Olá você, muito obrigado pela visita no canal Criatividade Gospel, no site criatividadegospel.com.br. Estou hoje na presença do professor Manassés Guerra, que é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, também é pastor do Ministério Verbo da Vida em Curitiba, e ele me recebe aqui hoje para conversar um pouquinho, tanto do tema qual ele ministra no Centro de Treinamento Bíblico, como também falar um pouco do ministério dele e tudo mais. Professor, muito obrigado por me receber aqui na Verbo da Vida, no Centro de Treinamento Bíblico, e é uma satisfação de receber a Criatividade Gospel. A honra é minha, Márcio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade também poder compartilhar com o seu público essa mensagem que pregamos, testemunhar sobre essas boas novas maravilhosas. Glória a Deus. Bom, ele é professor, como eu já falei, pastor, mas ele também é compositor, além de escrever vários livros. Dentre os livros que ele escreveu, um dos quais eu li e recomendo, é o Festa da Redenção. É tremendo esse livro, ele vai falar coisas ali tão interessantes, e inclusive a conclusão desse livro mostra como é que é a visão do Pai para com os filhos, que somos nós. Também tem Louvor, Adoração e as Coisas do Coração, Liderar é Preciso, Crônicas de Davi no Reino do Messias, entre outros livros. Bom, professor, como é que começou o teu ministério, falando um pouquinho da tua vida, do teu trabalho como pastor, do teu ministério, enfim, poderia ser sobre O meu ministério começou na música, Eu sempre tive o desejo de pregar, de ensinar, e eu comecei fazendo isso na música, Eu sempre disse que eu queria cantar a palavra, Cantar a palavra, nós podemos falar a palavra, pregar a palavra, eu queria cantar a palavra. Eu comecei como ministro de música e gravei alguns CDs, comecei também um tempo depois a escrever, E logo depois conheci o Rema, minha vida foi mudada radicalmente, O Rema para mim foi um divisor de águas realmente, Minha vida é uma antes do Rema, mas outra depois do Rema, entendeu? E aí o meu ministério também recebeu um up e eu acabei depois me tornando professor do Rema também. Que bacana. Falando um pouquinho do Ministério Verbo da Vida, qual que é a visão, quais são os fundamentos dessa igreja, para que o público possa entender que nós trabalhamos também pela unidade do corpo de Cristo, que é a visão do Criatividade Gospel, mas falando um pouquinho da visão do Rema, também olhando para a unidade do corpo de Cristo. Sim. O Ministério Verbo da Vida foi fundado pelo Bud Wright, que hoje está com o Senhor, e ele graduou-se no Rema, nos Estados Unidos, e veio com a sua esposa para o Brasil, e aqui no Brasil ele fundou o Ministério Verbo da Vida. Ele fundou igrejas aqui no Paraná, fundou igrejas em São Paulo, inicialmente como obras embrionárias, depois foi para o Nordeste, em Campina Grande, é onde está a nossa sede hoje, e começou a implantar igrejas. Nós temos igreja em quase todo o Brasil hoje, temos igreja aqui em Curitiba, eu sou pastor de uma das igrejas, e também nós somos o ministério que trouxe o Rema aqui para o Brasil. Então o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, no Brasil ele é ligado ao Rema nos Estados Unidos, A sede do Rema está nos Estados Unidos, nós temos o Rema em diversas nações, e no Brasil nós temos o Rema em várias cidades. Então o Ministério Verbo da Vida tem igrejas no Brasil, mas é também responsável pela supervisão, pela coordenação, digamos assim, do Rema no Brasil. Nós prestamos contas ao Rema nos Estados Unidos. Correto. Da supervisão, da coordenação da escola, que abençoar tanta gente nos Estados Unidos, no Brasil e em outras nações. Nós também temos Rema em algumas nações, como é o caso do Chile, Angola, que maravilha, e outras nações que nós estamos aí expandindo, implantando o Rema. O Rema no Brasil está há mais de 23 anos, é isso? Mais ou menos isso. Mais de 20 mil pessoas se formaram. O Rema, de fato, ele está desde 2000, Nós tínhamos a nossa escola antes, o Bud, que é o graduado do Rema que eu lhe falei, ele fundou o Ministério Verbo da Vida, fundou as igrejas Verbo da Vida e fundou uma escola nos moldes do Rema chamada Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Só que o próprio Rema nos Estados Unidos veio aqui no Brasil e transformou, fez as adequações necessárias e transformou a escola
Verbo da Vida no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então, desde 2000 que a gente funciona como Rema de fato, vinculado, ligado ao Rema dos Estados Unidos, né? Com toda uma cadeira, né? Como eu diria, uma didática, cadeiras, matérias, a partir da palavra revelada. Né? O que a gente chama de palavra revelada, na verdade, é o entendimento da Bíblia a partir da ótica de Cristo. Né? Você perguntou qual é a nossa doutrina, qual é a nossa visão. A gente entende que a Bíblia ela se explica em Cristo. A Bíblia é uma revelação progressiva que ela cresce até Cristo, que ela caminha até Cristo. A doutrina neotestamentária, cristocêntrica, que Paulo pregou, que Pedro pregou, que João pregou. Então não adianta você ensinar nada da Bíblia sem entender Cristo. Né? A gente entende que tudo, desde o Velho Testamento, Deus vem caminhando, dando passos em direção à redenção do homem, e isso se concretiza em Cristo Jesus. E Cristo não é só o homem restaurado a Deus, mas é também a imagem perfeita de Deus restaurada ao homem. Né? Não é isso que diz em Hebreus, é a expressão exata de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então em Jesus, Deus converge todas as coisas, Deus reúne todas as coisas e Ele traz o homem para Ele e traz Ele para o homem, né, por meio do Espírito Santo. E é isso que nós pregamos, é isso que nós entendemos. Glória a Deus. Que maravilha, né? Então a palavra rema significa a palavra falada, ou seja, aquilo que Deus gostaria que nós praticássemos, conhecêssemos e praticássemos, né? Não apenas na leitura, mas na vida mesmo, viver aquilo que está escrito. Bom, como eu já falei, ele ministra, o professor Manassés ministra a matéria Justiça de Deus, né, no Centro de Treinamento Bíblico, Rema. E para iniciar conversando com ele a respeito desse tema, Justiça de Deus, eu queria saber dele a seguinte questão. Bom, Deus criou o homem sem pecado, e o homem sendo justo, saudável, perfeito diante de Deus, porém o homem cai. Como é que se aplica essa questão da justiça de Deus? Quais as consequências, primeiro, por causa do pecado do homem, e como é que se aplica a justiça de Deus na queda do homem? Para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender o conceito de justiça. Né? Quando a gente fala de justiça de Deus, as pessoas elas tendem a imaginar a justiça de Deus como sendo um lado obscuro do amor de Deus. Digamos assim, o outro lado do amor de Deus é a justiça. Né? Há quem diga Deus é amor, mas também é justiça, como se justiça fosse um lado avesso, né? Obscuro de Deus. Mas na verdade Deus é tão justo quanto é amor. Né? Não existe um lado obscuro de Deus. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva está lá em Tiago, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não existe variação em Deus. Né? Alguém pode até dizer, mas o Deus do Velho Testamento é um, o Novo Testamento é outro. Na verdade, quem muda nesse percurso é o homem, não é Deus. Então o homem se aproxima de Deus e passa a enxergar quem Ele é de fato. Então a justiça de Deus fala da retidão de Deus. As bases do reino de Deus, diz lá em Salmos, é justiça e é também equidade. E o que significa ser justiça de Deus? Significa estar no padrão de Deus. Né? Deus nos trouxe até o nível dele e disse, você é minha justiça. E qual é o outro lado de justiça? Qual é o contrário de ser justiça de Deus? É ser pecador. Né? O que é ser um pecador? Como você falou aí, o homem pecou e ele caiu exatamente nesse nível de justiça. Ser um pecador é estar fora do padrão. Como é que a pessoa se torna pecado? Né? Como você disse, como é que isso passou aos homens? O pecado passa de ser humano para ser humano, né? se alastra na raça humana porque todos pecam. Está escrito em Romanos 5. Todos pecaram e todos morreram. Né? E diz lá em Romanos também, todos pecaram e estão destituídos, ou seja, eles perderam a vida de Deus. E voltando ao texto de Romanos 5, todos morreram porque todos pecaram. Ou seja, todos pecaram e todos morreram. Então a morte espiritual, ela vem por causa do pecado. O homem peca e é destituído, ele se desliga de Deus. E isso invadiu a raça humana, a morte, o desligamento da vida. Né? Então ser pecador é estar fora da justiça. O que é que Deus faz com a gente? Ele nos traz de volta para Ele, mas antes dele fazer isso, Ele tem que nos tornar justos, porque Deus é santo. Então existe o juízo de Deus, que as pessoas também veem o juízo de Deus como se fosse um lado maligno de Deus. Não, o juízo é a maneira que Deus lida com o pecado. Então Deus, como Ele é santo, Ele não permite nunca que o pecado
Invada. Imagina, se Deus permitisse que nós pecadores fôssemos morar na presença dele, então Deus estaria consentindo que o pecado estivesse diante dele, invadindo. Então Deus teve que lidar com o pecado. Aí Deus teve que assumir o nosso pecado e nos dar a justiça dele. Deus fez essa troca. Então Deus é justo, Ele é reto, Ele é santo, né? Deus é justo, é isso mesmo. Ele teve que nos fazer o quê? Justos. Ele nos fez justos e agora nós estamos na presença dele como filhos santos, amados, né? Então, dentro dessa pergunta, exatamente isso: o homem peca. Esse pecado, né, ele traz a morte espiritual, ou seja, o pecado penetrou o homem e Deus teve que sair. Isso passa de ser humano para ser humano, não porque o ser humano nasce pecador, mas porque ele peca. Chega um momento na vida dele que ele conhece o pecado, e ele peca, ele morre espiritualmente. Todo ser humano vem de Deus. Uma criança, até ela conhecer o pecado, se ela morre, ela volta para Deus, né? Jesus disse: das crianças é o reino de Deus. Uma criança, ela está conectada a Deus. Só que aí, quando nós conhecemos o pecado, Deus nos entrega a nossa vontade, né? A gente tem que escolher de novo: Deus ou o pecado, na verdade. Então, essa é a origem, né, de tudo: a natureza de Deus, o pecado do homem e a redenção, Deus nos trazer de volta a Ele. Correto. Em 2 Coríntios 5:21 vai falar que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Você já citou isso, mas só para dar uma ênfase maior, o que significa exatamente esse versículo? Não haveria, nesse momento, não haveria um texto melhor para você citar, Márcia, não esse aí. Ele resume, né? Como você disse, aquele que não conheceu o pecado, Paulo diz: quem é Jesus? Deus o tornou pecado por nós. A substituição de Jesus, ela é vamos dizer assim, a chave para o acontecimento, a realização e o entendimento da redenção. Jesus assumiu o nosso lugar. Gálatas 3:13 diz que ele se fez maldito e ele levou nossas maldições. Então Jesus não só levou nossos pecados, em que sentido? Né? Deus pôs os pecados sobre ele de alguma maneira, não sei, fisicamente, na forma dos cravos. Mais que isso, ele se tornou pecado, porque o pecado é espiritual. O pecado é uma natureza espiritual. O pecado ele não é só físico, na verdade, o aspecto físico do pecado é a consequência do pecado. Por exemplo, Deus disse para o homem: se você pecar, Adão, você vai morrer. A gente vê que na hora que Adão peca, ele não cai morto, não. Ele morreu, ele foi morrer 900 e tantos anos depois, mas no espírito ele morreu. Então as doenças que penetraram a raça humana, a morte física é consequência. Então Deus começa do lado de fora, não, Deus começa do lado de dentro. Então Deus teve que lidar com o aspecto espiritual. Então esse texto que você usou, né, resumindo aqui, ele é um apanhado geral. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado, mas aí tem outro lado: para que nele fôssemos feitos justiça. Então, se você compreende Cristo, se você recebe Cristo, você não é só justificado, você é justo, né? Me permita usar esse só, não menosprezando, mas assim, eu só sou justificado porque eu sou justo. Se uma pessoa é justa, ela tem que ser justificada, né? Eu gosto de usar um exemplo, é o seguinte: se você vai fazer uma compra numa loja e a pessoa diz: deixa eu olhar o teu nome, se o teu nome está limpo. E ela olha o teu nome está limpo, você não tem nada contrário. E ela diz: tudo bem, eu vou deixar você comprar, eu quero ser benevolente com você. Não tem sentido. Ela não está sendo benevolente com você se o teu nome está limpo, se você cumpre os requisitos. Ela está simplesmente fazendo justiça. Então, como o nosso nome está limpo em Cristo, Deus nos justificou. Ou seja, Deus disse que você é justo. O inferno, as trevas, tem que também confessar isso: o senhorio de Jesus é a justiça de Deus em nós. Então é muito forte esse texto: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Correto, mas a morte de Cristo, então, Jesus morre, como a gente vê normalmente, nós lemos na palavra a morte de Cristo, né? A coroa de espinhos, tudo que ele levou na cruz do Calvário, as chicotadas, enfim, até a perfuração do próprio corpo dele, né? Quando sai água, quando sai sangue, enfim,
ali tudo foi uma morte física. Porém, muita gente não entende a questão da morte espiritual. Jesus ressuscita sim em carne, mas ressuscita em espírito. O que você pode falar sobre isso exatamente? Você lembra quando o Mel Gibson fez aquele filme, né? Assim, Paixão, chama até Paixão do Mel Gibson, né? Pois é. E foi um filme muito forte. Eu soube de pessoas, até líderes, pastores, que infartaram assistindo aquele filme. Cenas tão fortes. E eu digo o seguinte: se fizesse um filme sobre as cenas espirituais, seria muito, muito mais forte, muito mais chocante. Uma dica para a gente entender a obra da redenção é você olhar para o Velho Testamento com a ótica, com o óculos do Novo. Você vê que várias vezes acontece Jesus fazer algo e dizer para que se cumpra o que está escrito, né? Ou o próprio escritor, ele relata aquilo e diz para que se cumprisse o que estava escrito. Então tudo estava escrito. Se você olhar para o Velho Testamento, tem pistas, tem dicas do que aconteceria. Então a morte de Jesus não só foi uma morte física. Ele teve que morrer. Quando a gente fala de morte, as pessoas pensam em inexistência, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e disse: não, mas o Espírito de Jesus não deixou de existir. Mas, veja só, um pecador, ele é morto espiritualmente. Isso não quer dizer que ele não existe, que o Espírito não existe, né? A morte quer dizer separação, entendeu? Separação da vida. A pessoa morreu espiritualmente, quer dizer que ele se separou da vida de Deus. Isso está lá em Efésios 4, separados da vida de Deus. Então Jesus, para ele ser um substituto à altura, ele teve que fazer aquilo que os cordeiros, os bodes, os novilhos da antiga aliança não fizeram, né? Um bode, ele morria mesmo, mas ele apenas cobria o pecado, porque ele não era um ser humano justo. Jesus era o cordeiro perfeito, né, que viria. João disse: ele é o cordeiro que tira o pecado. Então, para Jesus não cumprir, mas tirar, ele tinha que levar o pecado, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque o pecado é espiritual. A gente vê isso nas profecias de Isaías, de Salmos. Salmos 22 é uma excelente pista. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus clama isso na cruz, né? A separação de Jesus da vida de Deus começa lá no jardim do Getsemane, quando ele grita, quando ele clama: Pai, passe de mim esse cálice. Deus diz: não tem outra forma, filho, tem que ser assim. E ele diz, né, 3 vezes ele clama, ele diz: tudo bem, seja feita sua vontade. E ali você vê que Jesus fica vulnerável. Os homens lançam a mão de Jesus. Pedro tenta defender ele, diz: Pedro, se eu quisesse, eu solicitaria legiões agora para me defender. Ou seja, ele havia entregado a sua vida à morte. Ele disse em João 10, né, Márcio: ninguém tira a minha vida, eu dou, eu entrego, né? Então Jesus se lançou na morte, a morte física, a morte espiritual. E a outra forma de você entender, né, como eu disse, uma maneira é você entender as pistas do Velho Testamento, a outra é você compreender a ressurreição. Exato. Paulo diz, por exemplo, que ele é o primogênito dentre os mortos, né? E a gente sabe que fisicamente outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Ele não podia ser o primogênito dos mortos físicos, né? Lázaro, ele ressuscitou. Aquele rapaz que era filho de uma viúva daquela cidade de Naim, ele ressuscitou. Elias ressuscitou pessoas. Eliseu ressuscitou pessoas, mas ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos espirituais. Normalmente as pessoas não compreendem isso, mas como ele foi o primeiro a ressuscitar, as pessoas questionam isso, mas é por causa dessa questão, né? Isso, primeiro é estar espiritualmente. Pedro também diz que ele foi justificado no Espírito, né? Ou seja, Jesus não recebeu uma justificação apenas física, simbólica, mas no Espírito ele foi justificado. Você pode perceber que Paulo chama ele de primogênito dos mortos. João chama de unigênito lá em João 3, né? O unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. De repente ele se torna o primeiro agora, ou seja, ele agora se une à raça humana na morte e a raça humana se une a ele na vida, né? São 2 princípios básicos, que é identificação e substituição. Jesus foi até a morte e nós fomos até a vida, né? Nós levamos Jesus ao inferno e ele nos leva ao trono, né? Eu falo de inferno, da morte, né? Das consequências infernais, finais da morte. Jesus foi lá na morte, na sua mais terrível, no seu mais terrível significado, né? Jesus foi lá. Pessoas pensam também que Jesus já desceu da cruz
chutando o pau da barraca, como a gente diria, né? E ele mesmo falou, é necessário que assim como aconteceu com Jonas, né, o Filho do Homem esteja lá por 3 dias, né? E depois ressuscita, ou seja, ele disse, é necessário que o Filho do Homem fique lá. Ele fique lá algumas noites, sim. Para quê? Para que ele cumpra a substituição. E ali, quando ele fez tudo o que tinha que fazer, se tornou pecado, venceu Satanás, né? O seu sangue foi a justiça que nos lavou, que nos curou. Venceu Satanás, aí sim, ele ressuscitou, né? Lá em Atos também, para encerrar essa parte aqui, Márcio, Atos 13:33, diz algo interessante. O escritor diz: Deus ressuscitou Jesus para cumprir o que está lá em Salmos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É interessante isso, porque quando Jesus nasceu lá de Maria, ele era filho de Deus. Mas quando ele foi separado de Deus, ele se tornou um de nós, se tornou pecador. Aí lá em Atos diz que quando ele ressuscita, Deus faz ele de novo filho. Tu és meu filho, hoje e hoje, no dia da ressurreição. E agora primogênito. Agora primogênito, muito bem lembrado. Ele diz, agora eu estou te gerando. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? E você pode estar pensando aí, não, mas aí Jesus fala lá na cruz para o ladrão, né? Hoje estarás comigo no paraíso, né? Tem uma questão bem simples que é a questão da língua, do idioma, né? A questão linguística, porque tem uma vírgula, os próprios teólogos falam sobre essa vírgula. Jesus pode ter dito assim, te digo hoje que estarás comigo no paraíso, né? E não te digo que estarás no paraíso hoje. Essa é uma questão. E a outra é que naquele momento ali, o paraíso não era o céu, não era ir até Deus. O paraíso era um lugar intermediário, seio de Abraão. E Jesus foi lá também libertar as pessoas que haviam morrido, né, crido nele. Pessoas que morreram na antiga aliança, crendo no Messias, esperando o Messias, ficavam nesse lugar aí chamado paraíso, seio de Abraão. E Jesus foi lá também, né? Ele foi o cordeiro para libertar, né? Tirar o pecado, libertar essas pessoas também. Espíritos em prisão. E aí a vida dos espíritos em prisão, que é outro assunto, né? Outra entrevista, isso aí, tá? É outro assunto, né? E ele lidou com esse aspecto espiritual, espíritos em prisão, ser de Abraão, entendeu? E não que Jesus desceu da cruz e indo para o céu, é um paraíso, digamos, no céu. Então, resumindo, ele teve que se tornar pecado, nos substituir no espírito, e o fato de ter dado certo para ele, dá certo para a gente também, aqueles que creem em Jesus, aqueles que declaram Jesus Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bacana. Isso é glorioso, gente. Nós podemos hoje ter um Pai que nos recebe graças ao primogênito Jesus que nos restaura, nos substitui, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Estamos assentados, né? Juntamente com Cristo, à destra de Deus Pai. Essa é a identificação, né, Márcio? Efésios 2, muito bem lembrado desse texto, 2,6, diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Certo? Então existe diferença. A diferença da justiça do Antigo Testamento para a justiça do Novo Testamento. O que você pode falar sobre isso? Tanto existe esse aspecto da imperfeição não de Deus, né? Imperfeição do próprio homem, da condição que o homem se encontrava. Quando a gente fala de imperfeição da velha aliança, lá em Hebreus mesmo diz, né? O escritor aos Hebreus diz, se a antiga aliança fosse perfeita, não precisaria de uma nova, né? Não precisaria de uma nova aliança. E havia aquela justiça temporária, o sangue dos animais cobria o pecado. E havia a justiça imputada, que era aqueles que criam na promessa de Deus. Abraão, por exemplo, ele creu no descendente, ele creu na justiça pela fé, não pelas obras. Então, era uma justiça imputada, era como se fosse um cheque que Deus estava assinando, né, predatado. Então, quando Jesus veio, esses que creram no Messias, naquele que viria, né, para redimir a humanidade, os que creram nessa redenção, eles receberam Jesus. Né? Porque havia aqueles que tentavam viver pelas obras, né? Eu vou fazer isso e vou me tornar justo. Então, a fé deles estava nas obras dele. Mas havia aqueles que criam no Messias, que Deus traria uma redenção, que
Deus traria um Salvador. E essa é a justiça imputada. E daí fomos feitos justiça de Deus. Exatamente. Em Cristo Jesus somos justiça de Deus. É isso, querido. Muito obrigado. Viu? É isso, galera. Curte aí o Criatividade Gospel. Estou aqui na presença do professor Manassés. É uma aula, essa nossa entrevista tem sido uma aula para quem está nos assistindo. E também fica um convite, né, para quem quiser vir conhecer o Centro de Treinamento Bíblico Rema, aqui na Verbo da Vida, no desembargador Westphalen 2063. É uma escola internacional, né? Nós funcionamos, segundas, quartas e sextas, das 20 às 22 horas, e você pode obter informações. Nós só teremos turma agora no próximo ano. Você pode vir, buscar, pesquisar, conhecer e já preparar o seu coração para estar aqui com a gente também. Muito obrigado, né? Sou de privilégio com você. Amém. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, gente, curte aí o site Criatividade Gospel, o canal Criatividade Gospel no YouTube, no Facebook, no Twitter, segue a gente lá. Mas eu gostaria que o pastor deixasse o contato, né, dele, assim como as pessoas podem adquirir os seus livros. Eu tenho um site, Manassés, com 2 S, ES, né? Manassés, guerra.com.br, e também o Facebook, que é Facebook, Manassés Guerra. Você pode mandar lá uma mensagem, você vai encontrar lá a divulgação dos livros, imagens, frases, textos. Aí você manda uma mensagem e a gente te explica como adquirir. Ok. Bom, muito obrigado. Só para terminar, eu vou deixar 3 frases, 3 colocações que o pastor Manassés coloca. Jesus disse sim e tornou-se a si mesmo a maneira infalível de Deus derrotar Satanás, expor todos os seus planos trapaceiros contra a humanidade e pagar o inexplicável preço pela nossa redenção. Uma outra palavra do pastor Manassés: levamos Jesus ao mais deplorável nível de indignidade, até a cruel morte, além da morte. No entanto, ao subir ao lugar mais alto do universo, Ele não vai sozinho. Ele está nos levando de volta ao trono, ao reino, à vida além da vida, e o mais glorioso de tudo, a presença do Pai cheio de amor. E para encerrar, Jesus ressuscitou para que, quando saísse do abismo, fôssemos elevados juntamente com Ele. Isso não é fantasia nem conto de fadas. É a nossa história reescrita, não com tinta, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Que fique aí o apelo para você a conhecer a Jesus, saber que Ele te ama e que Ele quer restaurar a tua vida para levar juntamente ao Pai. Deus abençoe você e mais uma vez, muito obrigado. É isso. Justiça de Deus, o que habita em mim é maior. Cristo Jesus é maior. Cristo é Senhor sobre as trevas. Ele é maior que o mar, dominador absoluto. Cristo é o Rei de justiça. Ele é maior. O que habita em mim é maior. Cristo Jesus é maior. Cristo é Senhor sobre as trevas. Ele é maior que o mar, dominador absoluto. Cristo é o Rei de justiça.